Eu digo continuidade porque a mensagem, como vocês sabem, a mensagem não é o culto. A mensagem faz parte do culto. Já me perguntaram às vezes para saber quem que vai pregar, dizem: Lino, quem que vai fazer o culto? E eu na brincadeira digo: olha, o culto é muita gente. É o diácono, é o ancião, também a orquestra, também vai fazer o culto. A história das crianças, quem vai fazer parte musical, incluindo vocês que estão aí a prestar culto. Ou seja, tudo isto para dizer que a mensagem faz parte do culto, não é o culto em si, não é? Bem, o tema desta manhã. Nós sabemos que na nossa vida cristã, a nossa vida cristã é composta por oração. Falar em oração na terça-feira, o tema foi só sobre a oração. Quem não viu, possa assistir depois do almoço, o tema da oração pelo irmão Jefferson. É feita por oração, estudo da Bíblia Sagrada, testemunhar, falar do amor de Deus para o próximo, viver de acordo com a palavra que nós estudamos e o Espírito Santo englobando isso tudo, etc. Porém, esta manhã só vamos tocar num destes pontos, que é a palavra do Senhor. Hoje só vamos falar da palavra e, obviamente, que não vamos ter tempo para tocar em muitas partes, vai ficar muito por dizer, mas que o Espírito Santo possa preencher essas lacunas. Então, vamos baixar a nossa fronte, vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vamos agora abrir a Tua palavra, Senhor, e o tema é precisamente sobre a Tua palavra. Que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para os nossos caminhos. Santifica-nos na verdade, pois a Tua palavra realmente é verdade, Senhor. Que a Tua palavra possa ser regra de fé e prática para as nossas vidas. Amém. Amém. Gostaria de vos convidar a abrir a Bíblia em Isaías capítulo 58. Foi o capítulo ao qual eu me baseei no título desta manhã, Isaías 58. Nós não vamos falar, só vamos tocar na parte final, ler a parte final de Isaías. Ou seja, Deus promete fazer maravilhas na nossa vida. Isso é um facto. E Ele realmente faz. Mas muitas dessas promessas que Deus faz na sua palavra são condicionais. Nós sabemos isso. São condicionais porque Deus decidiu fazer uma aliança conosco, com o seu povo, e nós aceitamos fazer essa aliança para com Deus de livre, espontânea vontade, voluntariamente. Então, se o povo cumprir a sua parte da aliança, Deus aí fará com toda a certeza também. Por exemplo, aqui em Isaías capítulo 58, Deus está a dizer: se vocês não ameaçarem o próximo, se vocês não terem uma linguagem ofensiva, se vocês ajudarem os famintos, os aflitos, se vocês, aquela mais conhecida, desviarem o pé de profanar o sábado e de fazer a sua própria vontade, então Deus aí fará realmente a sua parte, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E por falar Deus é fiel, vocês já têm visto esta frase muitas vezes na parede de uma igreja, por cima, Deus é fiel, ou no carro. E eu sempre que leio esta frase, Deus é fiel, numa parede de uma igreja, penso o seguinte: Deus é fiel. E nós somos fiéis a Deus? Vemos sempre isso à mente. Será que somos fiéis a Deus? Se calhar muitas vezes nós passamos por apertos e dificuldades por esta segunda parte, que não está escrita nas paredes. E nós? Será que estamos a ser fiéis ao nosso bom Deus? Se calhar é melhor ficar, infelizmente, na parede, Deus é fiel, e não completar, infelizmente. Então Deus fará maravilhas. Nós cumprimos a nossa parte e Deus vai cumprir, porque Ele assim o prometeu. Então Deus, no capítulo 58, a parte de Deus é: a luz brilhará nas trevas como o sol ao meio-dia na nossa vida. Então Deus guiará diariamente e nos alimentará e fortalecerá em lugares difíceis. O Senhor fará reparadores de brechas, e brechas essas de há muitos séculos
até agora, para cá. E depois, concluindo no último verso, aí sim vamos ler o verso 14, de Isaías 58, versículo 14. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra. Eu os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai. Agora paramos por aqui. Por que que Deus vai fazer isto tudo? Deus vai dar o seu motivo. Porque a boca do Senhor o disse. Simples, curto, conciso, prático. Deus não fez um grande testamento aqui a escrever o porquê que faz estas promessas. Simplesmente porque a boca do Senhor o disse. E este motivo devia ser mais do que suficiente para nós vivermos de acordo com a boca do Senhor o falou. Se não houvesse mais nenhum motivo, só porque a boca do Senhor falou, nós devíamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, por que que vocês se comportam assim? Porque a boca do Senhor o disse. Por que que guardamos um dia e não outro? Porque a boca do Senhor o disse. Por que comemos isto e não comemos aquilo? Por que temos este comportamento e não temos aquele? Porque a boca do Senhor o disse. A boca do Senhor tem poder e autoridade. Entretanto, essa palavra, de antes era via oral, passou a ser escrita, não é verdade? E chegou até nós como em forma de papel, no telemóvel, etc. Mas nós queremos que, mesmo ter chegado em forma escrita, queremos que continue a ter o mesmo poder do que tem saído da boca do Senhor. E nós vemos vários versos na Bíblia, exemplares, não precisam de abrir a Bíblia, só vou dar aqui alguns exemplos em relação a isso. Por exemplo, Deus disse, haja luz, e houve luz. O poder e a autoridade da palavra. Os céus, por sua palavra, se fizeram. Poder e autoridade da palavra. Salmos 33, 6. Lázaro, vem para fora. Poder e a palavra do Deus, Emmanuel, Deus encarnado, a ressuscitar Lázaro. João 11, 43. Filho, os teus pecados estão perdoados. Mais uma vez, poder e autoridade da palavra de Jesus ao paralítico. Isto é Marcos 2, 5. Agora, faço-vos uma pergunta. A palavra do Senhor que outrora era via oral, passando algum tempo em forma escrita, deixou ela de ter autoridade e poder só porque passou agora a ser forma escrita? É claro que não. Tem o mesmo poder e autoridade como se tivesse o próprio Deus aqui, literalmente, falando para cada um de nós. E eu quero exemplificar aqui, ilustrar, para que isso fique bem claro. Vou contar aqui uma ilustração e fiquem atentos à ilustração. A ilustração é o seguinte. Havia um proprietário de um terreno, ele tinha o desejo de construir uma casa. E chamou um arquiteto, um construtor, vamos chamar de um construtor, para ser mais simples. Ele fez um contrato com esse construtor e ficou tudo certo. O projeto é para ir para a frente. Fez o contrato, eles falaram entre eles, os dois, e eu pergunto, como é que é a comunicação entre o proprietário e o construtor? É presencial, que eles estavam presentes, visível, eles podiam ver, e audível, que eles podiam falar face a face um com o outro. Mas agora o proprietário decide-se ausentar, ele vai para longe e só pode comunicar-se com o construtor por telemóvel, ligando para ele, dando as instruções. E assim se comunicavam. Eu agora pergunto, como era a comunicação agora entre o proprietário e o construtor? Era presencial agora? Já não. Visível? Também já não se viam. Audível? Sim. Falavam-se por telemóvel, não é? Falavam ainda um com o outro. E agora pergunto, por apenas ser audível a mensagem, deixou de ter autoridade e poder o proprietário só porque passou a ser audível? Não deixou de ter poder, pois não? Então, continuando. O proprietário decide se ausentar ainda mais para mais longe, onde não havia rede. Ele perdeu a rede, não conseguiu contactar por telemóvel o construtor. O que é que ele decide fazer? Decide escrever umas cartas e enviar as cartas ao construtor. Assim o construtor recebia,
lia e obedecia conforme estava assim nas cartas. E eu pergunto, por o construtor receber as cartas, a comunicação de forma escrita, deixou de ter poder e autoridade? Não, continua a ter poder e autoridade. Vocês já perceberam onde é que eu quero chegar. A mensagem continha a mesma autoridade e poder, independentemente do tipo de comunicação. Transpondo isto para nós, o proprietário quem é? O proprietário é Deus. Ele decide fazer um contrato com alguém. Quem é esse construtor aqui? Somos nós. Fizemos uma aliança. A comunicação presencial, visível e audível era o quê? Era quando Adão e Eva foram criados por Deus, Deus tinha um contacto diretamente, presencial, visível, todas as tardes Deus ia falar com eles. Quando passou a ser apenas audível, o proprietário ligando para o construtor, quando Adão e Eva pecaram e o pecado faz separação entre Deus e o homem, deixou de ser presencial e visível, apenas audível. Deus passou apenas falando com o seu povo. Quando passou a ser apenas cartas escritas do proprietário para o construtor? Quando Deus passou a falar para os seus servos, os profetas, e os profetas escreviam a mensagem de Deus, e essa mensagem escrita chegou até nós. Essas são as cartas do proprietário divino, neste caso. Essas são as cartas. Não, por isso, as cartas escritas, a Bíblia, não deixa de ter poder e autoridade por ser escrito. Agora, continuando com a ilustração. O proprietário decide contratar mais 3 trabalhadores, nomeadamente um canalizador, um eletricista e um jardineiro. E estes 3 recebem também as mesmas cartas. A informação toda é igual para todos. Eles receberam cópias também. Só que o canalizador, a parte dele, ele na carta dizia para colocar tubos de cobre. Mas ele achou-se mais perto e quis colocar tubos de PVC. Porque é mais barato, assim o proprietário iria poupar dinheiro e, quem sabe, receber alguma gorjetazinha. Ele era muito esperto. O eletricista, na carta, dizia para colocar uma tomada em cada uma das divisões da casa. Só que o eletricista, ele estava sem tempo. Ele não queria perder muito tempo ali na casa, porque tinha mais serviços para fazer e ganhava mais dinheiro noutros lugares. O que é que ele decide fazer? Colocar uma tomada central e pôr extensões para cada uma das divisões, e o tempo que sobrou foi-se embora. Deixou assim. O jardineiro, o jardineiro sobrou bem. O jardineiro, o que é que ele entendeu? Ele não entendeu nada. Porquê? Porque ele era estrangeiro, ele não entendia a língua do proprietário. O que é que ele decide fazer? Decide traduzir as cartas para a sua língua, só que ele traduziu mal uma parte. Ele traduziu que, em vez de pôr no terraço, lá em cima, umas trepadeiras, para a trepadeira cair assim bonito, ele entendeu que, em vez de ser trepadeiras, estava escrito alfarrobeiras. E ele colocou enormes alfarrobeiras lá em cima. Vejam o problema que isto causou. E o construtor sabia disto tudo, sabia que eles estavam errados. Vocês já perceberam onde é que eu quero chegar. As cartas chegaram para todos eles. A Bíblia chegou para todos nós aqui. Todos temos acesso à Bíblia Sagrada. Só que uns interpretam de uma maneira e outros de outra, e chegou a esta confusão que chegou aos nossos dias de hoje. Por vários motivos. Por exemplo, por ignorância. Pura ignorância, sem maldade. Pura ignorância, falta de conhecimento. O meu povo perece porquê? Por falta de conhecimento. Ideias pré-concebidas que a pessoa já tem. Ou seja, um fruto do seu passado. Acomodismo, não lhe dá muito jeito, não se quer mexer muito. Segundas intenções também, tem outros objetivos, além da vontade de Deus, para se beneficiar a si próprio, ou até maldade de guerrear contra o próximo, ciúmes, olha, etc. Há muitos
motivos. Porém, hoje vamos só determos num desses motivos, não há tempo para mais. E um desses motivos é parecido com a parte do jardineiro que traduziu a parte de trepadeiras para alfarrobeiras, então vai ser um pouquinho parecido a essa. O próximo texto que nós vamos abrir é Lucas 16:16. Eu pediria que todos pudessem abrir em Lucas capítulo 16, versos 16. Lucas 16, 16. Vamos só ler este verso. E diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Eu gostaria aqui de apenas me deter na primeira frase do texto. A primeira frase, se vocês lerem, a lei e os profetas duraram até João. Agora, irmãos, sejam bem sinceros convosco mesmo. Lendo aqui em bom português esta frase, o que é que vos parece? A mim parece que a lei dos 10 mandamentos durou apenas até João Batista e terminou, e cessou. E não só a lei dos 10 mandamentos, mas todo o Antigo Testamento durou apenas até João. Aqui o João é o Batista. E muitas vezes este verso é utilizado contra nós que cremos que realmente a lei dos 10 mandamentos e todo o Antigo Testamento não foi abolido, está em vigor até aos dias de hoje. Agora, porquê que não só os 10 mandamentos, mas sim todo o Antigo Testamento? Primeiro, porque temos que entender, quando aqui diz lei e os profetas, se refere ao Antigo Testamento. Antigamente, os judeus, eles não chamavam de Antigo Testamento, nem Novo Testamento. Essas expressões Antigo e Novo Testamento, só foi pós-cristianismo, só depois. Até lá, o Antigo Testamento era chamado de vários nomes. Por exemplo, Moisés, lei, profetas, escritos, era tudo Antigo Testamento. Moisés e lei. É os primeiros 5 livros da Bíblia. Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Já profetas, refere-se a todos os profetas maiores e menores. Os escritos, Salmos, Ester, Eclesiastes, Provérbios, etc. Então, tanto na Bíblia como na tradução dos judeus, judaica, naquele tempo, às vezes era citado lei e os profetas, como para se referir ao Antigo Testamento, outras vezes era apenas lei, para se referir a todo o Antigo Testamento. Não é só os 10 mandamentos, é todo o Antigo Testamento. Agora, a questão permanece. Será que o Antigo Testamento vigorou até João Batista? É o que eu leio aqui. A lei e os profetas duraram até João. Como é que vamos resolver isto? Bem, começando, primeiramente, pela tradução. Lucas, quando escreveu em grego. E quando ele escreveu esta frase, a lei e os profetas duraram até João, ele não colocou verbo nenhum. Não existe verbo no original grego. Ou seja, o que ele escreveu, simplesmente, ele não colocou o verbo e, se fosse traduzido à letra, estava assim: a lei e os profetas até João. Assim está traduzido, literalmente, a lei e os profetas até João. Agora, se nós lermos a lei e os profetas até João, faz algum sentido para nós? Não. Se calhar, naquela altura, fazia mais sentido. Mas não faz assim muito sentido a lei e os profetas até João. E o que é que o tradutor decide fazer? Decide colocar um verbo. E qual foi o verbo que ele colocou? Duraram, vigoraram. Ora, quando um tradutor se depara com um texto difícil assim como este, como é que ele vai resolver?
ele vai resolver de acordo com a interpretação que ele tem do texto e assim resolve. Se ele acha que o Antigo Testamento já passou, ele vai pôr a lei e os profetas duraram até João. E assim as traduções, maior parte, para não dizer quase todas, ficaram assim traduzidas. A lei e os profetas duraram até João. Até mesmo aquela tradução da King James, que muitos quase que veneram a tradução, como se ela fosse uma tradução santa e imaculada. Até a King James, meus irmãos, não escapou deste erro. Exceto uma tradução. Houve uma tradução em relação a este versículo. Não estou a dizer que esta tradução que eu vou dizer que é perfeita, nada disso. Mas em relação a este versículo, essa tradução faz o sentido bíblico. E essa tradução é a NVI, Nova Versão Internacional. Para quem tiver a NVI, pode acompanhar, ler o seguinte. A NVI diz o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João. Profetizaram até João. Esta é a tradução da NVI. Agora, por que esta tradução faz mais sentido bíblico do que as outras? Será que é para beneficiar nós, adventistas? Será que é para puxar a brasa à nossa sardinha? Não. Trata-se do seguinte. Agora vou contar uma outra história, mas esta é verdadeira, esta aconteceu. Havia um adventista, muito conhecedor da língua original, grega, hebraico. Ele foi convidado a ir a uma casa publicadora. E nessa casa publicadora estava um editor-chefe da tradução NVI. Eu não vou dizer os nomes deles por privacidade. E o editor-chefe, junto com a sua comitiva, traduziu o Novo Testamento apenas, ainda não tinha terminado o Antigo. E mostrou a este adventista: olha, é um presente para ti, acabadinho de sair do forno. Ele recebeu esta tradução, ele foi abrir aonde? Lucas 16:16. E o que é que estava escrito lá? Estava escrito: a lei e os profetas duraram. Duraram. E ele confrontou logo o editor-chefe. Eles são amigos, falaram assim mais à vontade. E disse: editor-chefe, tu és tão conhecedor do grego, sabes muito bem que não existe verbo aqui, que não há nenhum verbo. Como é que tu cais num erro destes? Então, ele passa a explicar o que se passou aqui. O que eu vou explicar para vocês foi o que o adventista explicou para o editor-chefe. Nós não precisamos de especular quanto ao verbo a colocar aqui nesta frase. Não precisamos especular. Porquê? Nós temos uma vantagem dos 4 evangelhos. E às vezes um evangelista narra ou cita uma situação, uma cena, e outro evangelista também cita essa cena, embora com outros pontos de vista. E aqui encontramos este verso num outro evangelho. E está em Mateus, capítulo 11, versos 13. E Mateus 11, verso 13, quem quiser abrir, pode abrir. Esse verso, o tradutor, já não foi o tradutor que colocou esse verso, o verbo. Quem foi o próprio Lucas, o evangelista Lucas é que colocou o verbo aqui, inspirado por Deus, e que diz o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João. E agora, faz sentido? Duraram e profetizaram? Qual é a diferença? Muita. Faz toda a diferença. Assim, lendo corretamente, a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Eu digo o quê? Profetizaram o quê? A lei e os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias, a vinda de Cristo, a vinda do reino. Agora, de João Batista para cá, já não é mais tempo de profetizar, mas sim é o tempo do cumprimento. É o tempo do cumprimento. De lá até João Batista, profetizavam. De lá, de João Batista até agora, é o cumprimento, estava-se a cumprir. Por isso, vamos fazer aqui um exercício, Lucas 16:16. Vamos tirar o duraram, que foi uma tradução errada do tradutor, e colocar o verbo de Mateus 11:13, que é uma tradução, o verbo inspirado pelo próprio Mateus.
E assim podemos ler o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João. Desde esse tempo, o Evangelho de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Faz mais sentido? Já agora só uma coisa. Na tradução King James, Sim. essa palavra aparece em itálico. Aparece em itálico. Significa que não estava na tradução, foi acrescentada a posterior. Exato. E há uma outra tradução, talvez Almeida Revista, se não me engano, também está em itálico, talvez outras estejam em itálico, por este motivo, que foi acrescentada, não havia no original grego. Bem, terminando aquela história do Adventista com o editor-chefe, o editor-chefe depois voltou para terminar a nova versão internacional, Antigo e Novo Testamento, e nos anos 93, 96 foi publicada a NVI completa. E adivinha como é que está lá a NVI completa agora, desta vez? A lei e os profetas profetizaram até João. Ficou assim correto. O próprio o editor-chefe, ele declara que realmente assim é que é a forma bíblica. E não poderia ser de outra maneira, meus irmãos. Olha, em vez, mesmo que nós não chegássemos a esta conclusão das traduções, nós ao estudarmos a Bíblia Sagrada, não faz sentido nenhum que a lei e os profetas duraram até João. Leiam o verso seguinte, basta ler o verso seguinte, 17. Lucas 16, verso 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til sequer da lei. Ora, como é que a lei e os profetas duraram só até João, se já no verso seguinte está a dizer que é mais fácil os céus e a terra passar do que sequer cair um til ou um i. Irmãos, estou a concluir aqui o raciocínio. Esta parte é mais importante para mim. Nós tínhamos começado o início da pregação com Isaías 58, porque a boca do Senhor o disse. Sim, o motivo de Deus. E tudo o que nós fazemos, tudo o que nós vivemos, deve partir dessa primazia, realmente, porque a boca do Senhor o disse. A lei e os profetas continuam realmente em vigor, como diz Lucas 16, 16. E 17 também. E o 18? O 18 é apenas um adultério legalizado por homens, neste caso por líderes religiosos. E Jesus diz que adultério é sempre adultério, ainda que os homens tentem legalizá-lo. Adultério é sempre adultério. Porquê? Porque a lei e os profetas estão em vigor, porque a boca do Senhor o disse. E Jesus encerra com chave de ouro este tema para fechar este tema, com uma parábola muito conhecida, a parábola do rico e o Lázaro. Obviamente, devido ao tempo, não vamos falar de toda esta parábola, mas esta parábola ensina-nos muitas coisas. Principalmente, Jesus, o que é que ele quis dizer com esta parábola? Confirmar, contemplar, validar, fundamentar o que está em Lucas 16, 16. A lei e os profetas continuam em vigor e para que nós possamos estudar e fazer sua regra de fé e prática. Resumindo a parábola é o seguinte: há um rico, há um pobre, um mendigo, chamado Lázaro, os dois morrem, o rico vai para o inferno e o Lázaro, o mendigo, vai para o seio de Abraão. E há um abismo entre eles e eles conseguem se ver. Atenção, isto é uma parábola. Eles conseguem se comunicar. O rico tenta falar e fala com Abraão. No final da conversa, ele pede a Abraão que ressuscite Lázaro para vir à terra para falar com os seus irmãos, que tinham 5 irmãos na sua casa, para dar testemunho, para que eles não possam vir onde está o rico, porque ali era quente demais, não é? E o que é que no verso 29 Abraão responde? Leiam o verso 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre dos mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. O que é que Abraão respondeu ao rico? Eles têm o quê?
a lei e os profetas. Ouçam-nos. Ouvir. Irmãos, nós temos a lei e os profetas, nós temos as sagradas escrituras. Ele diz para nós ouvirmos, o ouvir, de obedecer, de viver de acordo com a palavra. Se nós, irmãos, é o que diz aqui, se nós não ouvirmos, não praticarmos as escrituras, ainda que ressuscite alguém dentre dos mortos, ainda que Deus faça milagres à nossa vista, não serve de nada. Não serve de nada. E a prova disso é que quando Jesus morreu e ressuscitou, nem a sua ressurreição foi suficiente para que os líderes religiosos se arrependessem. Pelo contrário, fecharam ainda mais o coração. Porquê? No verso 31 diz, se não ouvem Moisés e os profetas, também se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Meus irmãos, eu deixo aqui uma reflexão para cada um de nós antes de cantarmos um hino. Então quer dizer que todo este sermão foi só apenas para sabermos que a Bíblia é a palavra de Deus e que é muito importante e que temos que estudá-la e fazê-la de regra e prática da nossa vida? Eu digo que sim. Sim. Porquê? Irmãos, estamos a viver dias difíceis ou não? Sim. Irmãos, virão dias ainda mais difíceis? Ou se vem, principalmente para aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo. Mais dias difíceis virão. E a sua palavra será um teste para aquele que fez de regra e fé e prática. Por exemplo, pegando no último verso, não se deixarão convencer mesmo que ressuscite alguém. O inimigo pode fazer uma contrafação da ressurreição, criar uma ressurreição falsa. Imagine o seu ente querido, aquele que já faleceu. Imaginem o seu ente querido já faleceu aparecer à vossa frente. Falar consigo, só você e o seu ente querido falecido. E falar em coisas que só vocês conhecem. E ele fala de coisas do céu, pois ele esteve lá, supostamente. E fala coisas que Cristo falou para ele, para lhe entregar a você. Vamos nos deixar enganar, irmãos? Ou vamos fazer uso da palavra que ficou gravada na nossa mente e no nosso coração? Porquê? Porque a boca do Senhor o disse. Imagine o próprio Cristo aparecer. Vocês já ouvirem falar, olha, Cristo está ali, naquela cidade, e prepara-se para vir para a tua cidade. E você vai ao encontro e realmente vê Cristo esplendoroso, como Apocalipse capítulo 1 fala, a sua parte é visível, com uma voz mansa, falando versos da Bíblia e dizer, sigam-me. Vamos nos deixar enganar, irmãos, por isso? Ou vamos fazer uso da palavra de Deus? Porque a boca do Senhor o disse. Imagine um novo sistema mundial que vai afetar não só os continentes, países, mas a sua própria casa, o seu próprio lar. E eles vão tentar, propondo paz, segurança na sua vida, uma vida de qualidade que você sempre desejou. Só para você abdicar, só precisa de abdicar de algumas crenças religiosas da sua parte. Só isso. Será que eu vou me deixar enganar, irmãos? Ou vou fazer uso da palavra, porque a boca do Senhor o disse? Imagina ouvirem histórias de milagres, mas são milagres fraudulentos, como aconteceu na Idade Média. No grande conflito, no capítulo 35, está vários exemplos de milagres para intimidar aqueles a terem medo e aguardarem o domingo. Como, por exemplo, um lavrador que foi lavrar a terra no campo no dia de domingo. A ferramenta ficou-lhe encravada nas mãos durante 2 anos seguidos por ter trabalhado no domingo. Castigo divino. Eram as notícias que chegavam. Pessoas fulminadas no campo com raios por trabalharem no campo no dia de domingo. Histórias que chegam aos nossos ouvidos neste tempo, na Idade Média.
Tudo isso para intimidar, para guardar o domingo. Moleiros, enquanto estavam a fazer farinha, no dia de domingo, em vez de sair farinha, saía sangue. Enquanto os vizinhos do lado trabalhavam até o sábado, descansavam no domingo e a segunda-feira iam fazer o pão multiplicava-se. Tudo isto para os fazer crer que realmente o dia de domingo era divino. Vamos nos deixar enganar, irmãos, se isso chegar aos nossos dias, essas histórias, ou até vermos também, porque o diabo tem poder para fazer certas coisas com a permissão do Criador. Irmãos, pela palavra, pelas Escrituras, porque a boca do Senhor o disse, assim diz. Será que eu estou disposto a deixar uma carreira profissional promissora? Estudei tanto todos estes anos, gastei um balúrdio nos estudos e agora que tenho uma vida estável, vou ter que abdicar de tudo isto só por causa da palavra do Senhor? Será que eu estou disposto a deixar os meus bens, minha casa, terreno, propriedades? Trabalhei tanto a vida inteira. Estou quase a acabar de pagar as prestações da casa. Ou já acabei agora mesmo e agora vou usufruir da aposentadoria. Uma vida boa. E agora que vou ter que largar tudo isto por causa da palavra de Deus, porque a boca do Senhor o disse, será que eu estou disposto a deixar a minha família, meus filhos, os meus pais, só porque eles me encostam à parede e dizem ou escolhes a Deus ou escolhes a nós, das duas uma. E agora vou ter que deixar a minha família por isso? Será que eu vou me deixar enganar? Ou estou disposto a deixar a minha vida, ser preso, ser condenado à morte por causa da palavra de Deus? Irmãos, pelo que a Bíblia diz, ele nos diz o seguinte: não tenham medo. Não tenham medo em relação a isso. Não olhem para vocês próprios. Não olhem para as tempestades à vossa volta. Mas sim, olhem para o autor do assim diz o Senhor, aquele que nos prometeu. Ele prometeu inúmeras coisas que vai cumprir, aquelas promessas incondicionais. Ele virá, independente de qualquer coisa. Ele virá e nos promete que estará conosco até o fim. Mas nós temos que nos preparar, irmãos, para esses tempos difíceis. E como é que nós nos preparamos, meus irmãos, para esses tempos difíceis? Nós temos que nos preparar como um atleta de alta competição se prepara para a competição. Ele se prepara no dia anterior ou no próprio dia da competição? Não. Ele se prepara antes, bem antes, e não só. Ele se prepara muito mais fisicamente, mentalmente, muito mais rigoroso o treino durante a preparação, porque quando chega a competição, ele está pronto e é só manter. E assim nós também. Quando é que nós devemos nos preparar então? É quando chegar os dias da aflição? O que é que diz a Bíblia? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. É a palavra que está a dizer. Então devemos nos preparar quando? Hoje, agora. Sim, nestes dias calmos, para alguns mais calmos, outros já menos calmos, mas sim, nestes dias é que nós temos que nos preparar para quando esses dias vierem, nós sim estamos prontos. Em Cristo estamos prontos e aí é só manter. E aí Deus nos resgatará, nos levará e tudo acabará. Essa é a promessa de Deus. Façamos a nossa parte. Preparemos-nos agora, hoje. Não esperem para amanhã ou ouvir notícias que vai acontecer isto e aquilo. Hoje é o dia. Se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porquê? Porque a boca do Senhor o disse. Um bom sábado a todos.